Muito boa tarde. Vamos dar início ao evento. Informamos que a participação neste evento implica manifesto consentimento de captação de imagem e registro de vídeo para efeitos de divulgação nos canais de comunicação. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Sejam muito bem-vindos ao Hub Azul Deal Room Ignition Event, uma oportunidade com enorme impacto para a economia azul sustentável. Estamos muito felizes por vos receber na Gare Marítima de Alcântara, construída na década de 40, ao abrigo de um plano de modernização de Porto de Lisboa, estando atualmente classificada como um monumento de interesse público. Assim sendo, estando num local histórico, é momento de fazermos história, construindo um novo futuro para o mar português em ligação ao mar global. O evento de hoje serve para nos apresentar a primeira plataforma mundial de negócios da economia azul, concebida para mapear rapidamente dados empresariais da economia azul e fazer matchmaking de negócios entre startups, pequenas e médias empresas, universidades, portos, marinha e investidores. Além da apresentação da plataforma Hub Azul Deal Room, também serão hoje assinados 4 protocolos de cooperação e 2 memorandos de entendimento, tendo em vista o desenvolvimento da plataforma no contexto da rede Hub Azul Portugal, projeto financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência. E agora, sem mais demoras, temos o prazer de chamar ao palco o Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Engenheiro Carlos Correia. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Mar, Excelentíssima Sra. Diretora-Geral da Política do Mar, Excelentíssimo Sr. Presidente da Fórum Oceano, Sr. Secretário-Geral do Fórum Oceano, Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Sra. Presidente da Euronext Portugal, Sr. Presidente da Startup Portugal, ilustres parceiros da Fórum Oceano, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos ao Porto de Lisboa. É com maior gosto que acolhemos na nossa sede o lançamento da Hub Azul Deal Room, a primeira plataforma mundial de negócios da economia azul. A escolha do Porto de Lisboa para receber esta iniciativa não é certamente um acaso. O Porto de Lisboa tem uma história secular e pioneira na atividade marítima-portuária nacional, assumindo hoje um importante papel enquanto motor económico e social do país, representando cerca de 1,9% do PIB nacional, 4,6% do PIB da região de Lisboa e Val do Tejo e empregando direta e indiretamente cerca de 722.500 pessoas.
Destaco também o contributo do Porto de Lisboa na estratégia de desenvolvimento da economia azul, em que o Abazul é também parceiro. O Ocean Campus, um espaço de inovação e empreendedorismo que está a nascer na Doca de Pedroços e que prevê a requalificação de um total de 64 hectares em Lisboa e Oeiras, num investimento público e privado, que visa a criação de um cluster de atividades ligadas à economia azul, assente nos pilares do conhecimento, economia, investigação e vida. As suas múltiplas dimensões e a extensão do seu território na maior área de jurisdição portuária nacional, inserida num estuário com 2 margens, 17 terminais e 4 docas de recreio, fazem do Porto de Lisboa um ecossistema único a nível nacional, ibérico e até europeu. É este ecossistema que visionamos como um palco de excelência para a economia, para a inovação da economia azul. E é essa razão porque hoje acolhemos esta iniciativa e porque hoje assinaremos um protocolo com a Fórum Oceano com o compromisso de criar o programa acelerador da inovação da economia azul do Porto de Lisboa, o primeiro no contexto nacional. Com este programa, queremos ser um parceiro estratégico do Abazul e contribuir ativamente para o desenvolvimento de uma economia do mar sustentável que promova um ecossistema internacional de inovação e que fomente o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica. É, portanto, com grande entusiasmo e com sentido e objetivos partilhados que afirmo que contamos com o Fórum Oceano, o Abazul e toda a sua rede mundial de parceiros para fazer do Porto de Lisboa um âmbito de inovação da economia azul. Obrigado, sejam bem-vindos e bons trabalhos para todos. Sr. Engenheiro Carlos Correia, muito obrigada pelas suas palavras. Gostaríamos então agora de chamar ao palco o Secretário-Geral do Fórum Oceano, Dr. Ruben Eiras. Ora, muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Secretário-Estado do Mar, José Maria Costa, muito obrigado pela sua presença. O Sr. Excelentíssimo Diretora-Geral da Política do Mar, Engenheira Marisa Silva, Excelentíssimo Sr. Presidente do Fórum Oceano, Professor António Nogueira White, Excelentíssimo Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral, do Grupo Caixa de Depósitos, Dr. Paulo Macedo, Excelentíssima Senhora CEO da Lisbon Euronext, ou Euronext Lisbon, assim que é, Doutora Isabel Lucha, muito obrigado pela sua presença, Excelentíssimo Senhor CEO da Startup Portugal, muito obrigado, Dr. António Dias Martins, e Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, muito boa tarde, e também ao Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, nosso Almirante Ramalho Marreiros. Muito obrigado pela vossa presença e demais presentes. Não é costume, hoje estou um bocadinho nervoso, são cumprimentos, formalidades a mais, como sabe, às vezes sou um bocado, às vezes, demasiado informalista, mas hoje é um dia que urge essa formalidade, mas também urge também ficarmos também à vontade naquilo que é um momento que eu diria de muita alegria para quem trabalha tanto na economia do mar, na economia azul. Eu quero dar um agradecimento muito especial à equipa que montou este que nós temos aqui, portanto, aqui hoje, que já é a equipa Abazul, portanto, é um dos primeiros outputs do financiamento PRR, ao João Parreira, que é, digamos, incansável nestas demandas, ao Rodrigo Oliveira, ao Gonçalo Nuno Santos, à Artemisa, que acabou agora de chegar, há pouco à equipa, ao José Eduardo Montro, à Ana Chaves, que também vem do lado de cima e deu também aqui, portanto, a sua ajuda, e aos nossos parceiros da BC Motions que fizeram, portanto, isto acontecer.
mas que também não poderia deixar passar um agradecimento também muito especial ao anterior secretário-geral, ao Rui Azevedo, e a toda a equipa que, digamos, fez aquilo que fez todo o trabalho do Caminho das Pedras, que se não fosse o que essa equipa investiu e o que fez, nós não estaríamos aqui hoje a dar este passo. Portanto, muito obrigado tanto ao Rui Azevedo, ao António José Correia, ao Frederico Ferreira e à Carla Domingos e à Liliana Gonçalves, que fizeram e ainda estão a fazer e vão fazer ainda muito pelo Fórum Oceano e Economia do Mar. Um agradecimento também ao Porto de Lisboa por nos acolher aqui neste espaço e pela abertura a inovar e não ter medo, portanto, de inovar. E, sobretudo, também em conseguir, digamos, trazer, portanto, a inovação cá para dentro. E aqui estamos para isto. Também um agradecimento ao Estado português e às lideranças de cada polo do Abazul pela confiança depositada no Fórum Oceano na missão que se lhe cabe. Que não é uma missão fácil, mas podem contar com o nosso denodo e com o nosso empenho honesto em fazer, portanto, acontecer pelo país, por Portugal e pela Europa. E, por fim, um agradecimento, mais uma vez, aos nossos novos parceiros que embarcam, portanto, nesta iniciativa do Abazul Deal Room e também de dinamizar, portanto, o ecossistema do Abazul, à Caixa Geral de Depósitos, à Euronext Lisbon, portanto, ao Startup Portugal e ao Porto de Lisboa, e ao Catapult Ocean e à Blue Invest, que, por impedimentos da agenda, não puderam cá estar, mas iremos, portanto, ter a sua participação por via digital. E antes de terminar, só queria deixar aqui uma nota. Nós estamos num edifício histórico, numa zona histórica. Portugal tem 900 anos de história, o mar é a nossa história, mas o mar muitas vezes e ainda hoje não se tem concretizado. Achamos que em parte é porque nós estamos sempre a olhar para aquilo que fizemos no passado, quão gloriosos nós fomos, mas e o futuro? E o presente? O que é que nós podemos fazer agora? E o exemplo do passado dá-nos elementos para exatamente operacionalizarmos essa receita. E foi uma receita, se nós formos ver os descobrimentos nessa perspectiva, os descobrimentos foram feitos com a inovação aberta. E com finança também a inovação aberta. Porquê? O infante do Henrique pode-se dizer, recorreu a uma espécie de proto-soluções de equity e de blending finance, pública ou privada, para conseguir levar a cabo as suas expedições e sobretudo na fase em que a coroa não investia totalmente tanto nessa demanda. E isso foi feito com os fundos de investimento privados, pode-se falar assim nesta altura, do norte da Europa e da Liga Hanseática da zona do Báltico. Portanto, houve cooperação europeia para que isso acontecesse. O foco tecnológico foi fast track de inovação, ou seja, pegaram-se em tecnologias que já estavam desenvolvidas, que já tinham, digamos, funcionavam todas independentemente umas das outras, mas conseguiu-se fazer uma integração e uma simplificação das tecnologias, sobretudo dos sistemas de instrumentação e de navegação. O astrolábio, o nónio e a caravela, ou não, são exemplos disso mesmo. E com um foco no utilizador, para que fosse simples, portanto, de usar. E a Escola de Sagres. A Escola de Sagres não é nada mais do que uma pool de talentos, do melhor que existia da tecnologia de cartografia náutica, que foram congregados os cérebros no mesmo sítio. Se nós olharmos aquilo que é o Abazul, e o projeto do Abazul tem assim uns paralelos. A Blue Hub School poderá ser uma nova escola de Sagres, quem sabe adaptada àquilo que é a economia azul hoje em dia, aquilo que iremos trabalhar em conjunto com cada polo é exatamente criar, nos vários segmentos da economia azul, a tecnologia fast com
fast track, seja fácil, o mais fácil de comercializar e colocar no mercado, tanto para gerar receitas. E queria terminar aqui com um ponto que acho que é o mais importante. Mas o que é mais importante no meio disto tudo era a mentalidade, a atitude. Havia um grande apetite pelo risco. Como o matemático Pedro Nunes, o inventor do nónio, disse em 1527, estes descobrimentos não se fizeram indo a acertar. Ou seja, o erro, o fracasso e a aprendizagem desse erro, desse fracasso, era parte do processo de aprendizagem e não havia medo disso. E, portanto, é isso também que nós temos que fazer. Nós não temos medo de errar. E é tão bom ver aqui nesta sala, congregado nesta, portanto, missão, não é só, portanto, muitas vezes o Estado a puxar a carroça, ou neste caso, a rebocar o navio, mas ver, portanto, connosco ilustres atores da nossa finança nacional e do nosso sistema marítimo portuário e do nosso sistema de inovação, prontos a enverdar, portanto, nesta nova demanda. E, portanto, é isto que nos traz aqui, é fazer a inovação sustentável na economia azul, com foco no mercado, de nós conseguimos reindustrializar Portugal de uma forma sustentável, focando a economia azul em modelos de negócios sustentáveis, na digitalização, na descarbonização e na circularização. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui e assim me calo. Obrigado. Dr. Ruben Eiras, agradecemos as suas palavras e chamamos agora ao palco a Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral da Política e do Mar e Presidente do Conselho de Gestão Estratégica do Hub Azul Portugal, Engenheira Marisa Silva, por favor. Muito obrigada. Boa tarde. Permitam-me que cumprimente todos os presentes em nome da pessoa do excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa. Minhas senhoras e meus senhores, primeiro que tudo eu vou dizer que não combinei o meu discurso com o Dr. Ruben Eiras, mas temos aqui algumas linhas muito parecidas, mas não houve nada aqui combinado. É com enorme satisfação que participo nesta sessão de abertura do evento dedicado ao lançamento digital do Hub Azul Deal Room no âmbito do investimento da componente PRR Mar. Trata-se de um investimento de 87 milhões de euros, dedicados à criação da rede nacional de infraestruturas de inovação para uma economia azul. Este investimento tem como principal objetivo apostar em 7 polos distribuídos ao longo do país, 2 deles em Lençóis, um deles dedicado a engenharias oceânicas e à biotecnologia azul, e outro dedicado à criação de um centro de comando e controle de veículos não tripulados para apoio das atividades no mar. Um polo em Aveiro, com a criação de Centro de Excelências de Inovação de Sistemas de Produção Aquícolas para os bivalves e para as algas. Um polo em Peniche, o Smart Ocean, que pretende ser um parque de ciência e tecnologia dedicado ao desenvolvimento de produtos e serviços de alto valor acrescentado. 2 polos na zona de Lisboa e Oeiras, um polo de empresas, Share Ocean Lab, que inclui a construção de um laboratório oceânico e de um espaço para o Biobanco Natural de Recursos Marinhos, e o polo IPMA, Oeiras Mar, para melhorar as capacidades de monitorização do oceano e vigilância marinha, como suporte de desenvolvimento da economia azul. Por último, a sul do país, temos o polo do Algarve, dedicado ao desenvolvimento da biotecnologia azul, da aquacultura, dos alimentos e dos biorrecursos marinhos. Este investimento inclui também a formação e a capacitação, através de um conceito inovador do Blue Hub School, que responde aos desafios quer da digitalização, da descarbonização e da economia circular. Com a criação destes polos, será possível juntar no mesmo espaço as empresas de investigação, os centros de investigação, facilitar o acesso ao mar, encurtar os ciclos de inovação, trazer novos produtos, novos serviços azuis, sustentáveis para um mercado que se pretende cada vez mais célere e com menos custos de desenvolvimento. Para garantir o fecho do ciclo
E para garantir o funcionamento destes polos em redes, é necessário pensar num modelo de governação inclusivo. Um modelo de governação que promova a colaboração e a interação entre os diferentes atores na cadeia de valor, dinamizador da transferência de tecnologia com capacidade de cimentar um ecossistema inovador e empreendedor. E com uma abordagem flexível que permita acomodar a dinâmica de mudança que nós desejamos. Sabemos que a audácia, o empreendedorismo, a visão estratégica foram cruciais para a diferenciação de Portugal e para o seu status como potência marítima no tempo dos descobrimentos. Mas não foram só esses os fatores de sucesso. A colaboração nacional foi um elemento fundamental para estabelecer o legado duradouro das descobertas. Houve colaboração significativa entre os navegadores, entre a coroa portuguesa, entre a comunidade científica e entre os financiadores. Também foi fundamental a persistência e a flexibilidade, ou seja, a resiliência e a tomada de riscos. Estes foram uma das principais características que permitiu Portugal levar e os portugueses levar a bom porto a visão que existia na altura. Hoje estamos a viver momentos diferentes. Passámos por uma pandemia. Estamos num atual contexto geopolítico diferente. É nosso dever agir com maior celeridade. É nosso dever e é nossa responsabilidade garantirmos a exploração sustentável dos recursos marinhos. É neste contexto de superação que devemos apostar em políticas inovadoras para garantir mecanismos de financiamento dos setores emergentes, apoiar modelos de negócio que sejam financeiramente e ambientalmente sustentáveis e inovadores, imprimir uma nova dinâmica no desenvolvimento das cadeias de valor, tornando-as desta forma resilientes. Minhas senhoras e meus senhores, estou certa que são as iniciativas como a que assistimos hoje que nos darão, no futuro, as ferramentas e as parcerias para agilizar os processos de negociação, facilitar a colaboração e garantir a comunicação entre as partes interessadas. Responder aos desafios e alcançar um futuro repleto de oportunidades e feitos extraordinários, tão importantes no desenvolvimento sustentável de Portugal. Por isso, termino esta intervenção agradecendo o trabalho notável de todas as entidades envolvidas nesta rede, no Hub Azul, que prosseguem na colaboração nacional e na criação que será certamente uma referência internacional no âmbito da economia azul e cujo sucesso contará sempre com o apoio e o comprometimento da Direção-Geral de Política do Mar. Muito obrigada. Muito obrigada, Engenheira Marisa Silva. Senhoras e senhores, decorridos os discursos da sessão de abertura, é hora de vos apresentar o Hub Azul Deal Room e quais as possibilidades de negócios que esta plataforma digital proporciona à economia azul. Neste sentido, para vos explicar melhor o conceito, tenho a honra também de chamar Gonçalo Farias, gestor líder do projeto Hub Azul Portugal, e Manuel Melo, gestor de inovação do projeto Hub Azul. Que isto ande rapidamente. Penso que sim. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. É um grande prazer e uma grande honra estar neste momento em frente a esta sala repleta de individualidades. Eu não posso não começar esta minha apresentação sem agradecer, como o Ruben também fez antes de mim, à equipa. A equipa foi incansável, não só na preparação deste evento, mas de tudo o que envolveu a preparação de tudo o que estamos a apresentar hoje. Agradecer também ao Ruben Eiras, quanto mais não seja pela oportunidade de estar neste momento, neste local, e agradecer também à Sra. Diretora-Geral da Política do Mar e ao Sr. Secretário de Estado por este projeto fantástico que temos aqui em mãos. E é um pouco isso que eu vou fazer neste momento. A engenheira Marisa Silva, também à semelhança do que aconteceu com o Ruben, roubou-me um pouco as palavras, mas acho que temos bastante para conversar nestes próximos minutos. Portanto, este Hub Azul Deal Room declina
da rede Abazul Portugal, esta rede de infraestruturas para a economia azul. É um projeto financiado pelo PRR, na sua totalidade 87 milhões, um projeto cujo seu órgão máximo de governação é o Conselho de Gestão Estratégico, presidido pela Direção-Geral de Política do Mar e que integram todos os líderes de cada um dos consórcios dos polos, que são 7 polos. Leixões, temos um polo que é liderado, um consórcio que é liderado pelo Unesctec, um outro polo que é liderado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Em Aveiro temos um polo gerido pela Universidade de Aveiro, Peniche pela Smart Ocean, Lisboa um polo gerido, um consórcio que é gerido pela Câmara Municipal de Lisboa, Oeiras um polo do IPMA que é gerido pelo IPMA e em Olhão gerido pela Câmara Municipal de Olhão. Acresce a estes polos uma escola para a economia azul, a Abazul School, uma parceria entre a Escola Náutica Infante Dom Henrique e Formar, e que, como o Ruben também falou, será a próxima Escola Náutica de Sagres, e que nos traz aqui um futuro bastante risonho. Para além destes projetos, destes polos de inovação e da escola, temos o projeto que o Fórum Oceano tem a honra de liderar, um projeto que vem construir, desenhar um modelo de negócio de toda esta rede, que vem desenhar um modelo de governação e que vem trazer articulação a todas estas entidades e promover o ecossistema de inovação e de empreendedorismo. Para além destes polos que falámos, nós também estamos a encetar parcerias com as regiões autónomas, com a Madeira e com os Açores, para, à semelhança do que estamos a fazer nestes polos, criar também polos, tanto na Madeira como nos Açores. Já lançámos, a semana passada, ou há 2 semanas, no dia 12, lançámos o Abazul Madeira, uma parceria com o Governo Regional da Madeira e com a Startup Madeira, e envidaremos esforços semelhantes com o Governo Regional dos Açores. Qual é que é a missão desta rede Abazul Portugal? É uma missão de inovação aberta, de trazer um conjunto de atores para inovar para esta economia azul e inovar por esta premissa DDC, digitalização, descarbonização e circularização. Portanto, estarmos aqui muito alinhados com as políticas da União Europeia, com a taxonomia da União Europeia e as novas formas e as novas premissas de investimento. Em várias áreas, e cada um dos polos terá focos muito específicos, focos que vão desde as pescas até à robótica, até às energias, à aquacultura, etc. Portanto, estes polos e esta rede irão abarcar todo o conjunto dos setores e subsetores da economia azul. E quais é que são os principais objetivos desta rede? Reforçar este ecossistema de inovação e de empreendedorismo numa comunidade muito dinâmica de empresas, grandes empresas, PMEs, investidores, instituições financeiras, aceleradores, empreendedores, startups, e através deste ecossistema efetivamente concretizarmos investimentos, criarmos empresas e criarmos valor dentro desta área de economia azul para Portugal. E, para além disso, e é para isso que estamos aqui hoje, criar esta plataforma, esta base de dados de projetos, de financiamentos, de oportunidades de investimento que estarão acessíveis a todos através desta plataforma Deal Room. E o que é este Abazul Deal Room? O meu colega Manuel Melo já vos mostrará efetivamente o que é esta plataforma, mas contextualizando, é uma parceria que foi efetuada entre a Abazul Portugal e a Deal Room, uma empresa holandesa que constrói plataformas de ecossistemas de empreendedorismo, e é uma plataforma, a primeira plataforma global para a economia azul, e que agrega aqui um conjunto de atores relevantes a nível global.
sejam startups, pequenas e médias empresas, grandes empresas, investidores, entidades públicas, associações, portos, marinhas, universidades, prestadores de serviços. Portanto, numa única plataforma, num único local, quase um one-stop shop, temos todo o ecossistema de economia azul acessível no telemóvel de qualquer um. E é uma ferramenta única para a promoção e para a internacionalização da rede Abazul Portugal. Portanto, será uma ferramenta de utilização poderosíssima para os polos da rede Abazul, que poderão ajudar, nomeadamente, a fazer scouting de startups para os polos e para investidores, e que dá acesso a intelligence para os diversos subsetores, em diversos formatos de tecnologias, de mercados emergentes de tecnologia de economia azul. E, sobretudo, vem aqui reduzir a assimetria de informação que existe neste mercado, que é, efetivamente, um tema ainda muito premente, que não existe esta informação e os dados sobre a economia azul, dados sobre investimento, dados sobre as novas tendências, ainda não são disponíveis a todos os atores. E esta plataforma tem, de facto, esse objetivo. E, para terminar, não podíamos dar este passo sem um conjunto de parcerias, sem um conjunto de entidades que se juntam a nós neste barco digital. E, portanto, temos aqui estes co-igniters, a Caixa Geral de Depósitos, a Euronext Lisbon, o Porto de Lisboa, a Startup Portugal, a Blue Invest e a Catapult Ocean, a quem, pessoalmente, e em nome do Fórum Oceano e em nome da Rede Abazul Portugal, agradeço a vossa confiança. E, sem mais demoras, passo aqui ao meu colega Manuel Melo para que nos mostre em real time o que é, de facto, esta plataforma Abazul Deal Room. Manuel. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Gonçalo, e boa tarde a todos. Então, vamos lá falar aqui um bocadinho de Abazul Deal Room. Peço que me acompanhem nos ecrãs, no ecrã que estiver mais disponível ou mais fácil para vocês. Começando pelo início, o Abazul Deal Room, o registro, é muito fácil, é muito comum, não tem nada de novo relativamente a outras plataformas, no website abazuldealroom.forumoceano.pt, é vir ao canal, ao botão de registro. Há duas opções, o registro através de e-mail e password ou o registro através da rede social profissional LinkedIn. Estes são os únicos passos que é preciso dar para se registrar no Abazul Deal Room. Obviamente, mais à frente, o utilizador poderá editar o seu perfil e acrescentar organizações, acrescentar mais funções que tenha, mas esta é a única informação que é requisitada para criar. Portanto, é muito fácil de começar a utilizar. Quando, então, o utilizador se registra, esta é a primeira página que ele vê, portanto, é a homepage. Neste momento, o que ela faz, ela explica ao utilizador algumas coisas sobre como funciona a aplicação, neste caso a plataforma, de onde é que a data é coligida e como é que ela é coligida, através de fontes públicas ou através de dados colocados explicitamente pelos utilizadores, e depois também explica aqui um bocadinho quem são e qual é a estrutura de parceiros que neste momento está a fazer a moderação, a organização e a gestão da plataforma. Para utilizar o Deal Room, cada utilizador terá mais ou menos a sua própria estratégia e há preferências, e não há aqui propriamente um único padrão de utilização, mas há 4 grandes tipologias de utilização que eu gostava de percorrer convosco e que vou brevemente explicar. A primeira, que está relacionada com o que o Gonçalo estava a dizer, da assimetria de informação, pretende ajudar novos entrantes na economia azul, nomeadamente investidores, a ficar a conhecer a dinâmica do ecossistema da economia azul, os investidores da economia azul, as startups, os verticais, portanto, ter desde logo acesso a alguma informação rapidamente, mas detalhada e correta e credível em relação à economia azul. Para isso, o que o Deal Room tem é esta funcionalidade de dashboard, em que são apresentadas muito brevemente, mas com detalhe, algumas informações sobre o investimento na economia azul dos últimos anos, de acordo com a base de dados. Okay? É possível ver, por exemplo, aqui o volume de investimento em capital de risco, portanto, em rondas de investimento por tipo de ronda, em que a azul vocês veem rondas mais pequenas, seed ou pre-seed, evoluindo ao longo das rondas até Series E ou Late VC, portanto, estamos a falar de rondas acima de $1 bilhão.
É possível ver por mês, por ano, peço desculpa, e depois, aqui em baixo tem desde logo acesso a alguma informação mais individual que também pode ser relevante ao novo utilizador do Dealroom. Nomeadamente, aqui uma lista de startups que por alguma razão o algoritmo considera que são mais interessantes, nomeadamente por estarem em processo de crescimento muito elevado ou por terem sido alvo de investimento recentemente. Aqui à direita, as mais recentes rondas de investimento, que é possível encontrar na plataforma e, portanto, é aqui uma ferramenta não só de consultar isto uma vez, mas ir consultando para ir reconhecendo que tipo de investimento é que anda a acontecer. E, por último, aqui uma lista de novas companhias, novas empresas que estão a aparecer na plataforma e que, portanto, permitem ao utilizador também ficar a conhecer. No meio também é possível customizar a experiência. Se o utilizador tiver mais interesse aqui no ecossistema de investimento, é possível criar em cima do gráfico, carregar em cima do gráfico ou então usando aqui o menu do lado esquerdo e verá com o mesmo gráfico, mas com mais informação e com a possibilidade de, por exemplo, consultar outro tipo de informações, nomeadamente por tipo de investidor, se é VC, se é Corporate VC. Continuando, não estamos a falar aqui de aquisições ou de fusões, estamos a falar só de capital de risco, mas qual é a tipologia de investimento? Qual é que é a localização do investidor? Portanto, há aqui várias informações que o utilizador pode procurar e depois, de uma forma muito relevante também, ele pode selecionar o ano que pretende, ou não, mas pronto, pode, neste caso, selecionar 2022 e vai ver os investimentos individualmente. Aqui há alguma informação, desde logo, sobre a startup que está a ser investida, quais é que são os investidores que participaram nessa ronda de investimento, quais é que são o mercado em que ela está a trabalhar, localização, a valorização da empresa e a ronda em si, o capital levantado. Portanto, esta é uma informação genericamente sobre o mercado e sobre a dinâmica de investimento na economia azul. Segunda tipologia de utilização. Um investidor novo, ou recente, ou existente, ou eventualmente outro agente, como seja uma incubadora, como seja uma aceleradora, fazer o scouting de uma startup que seja relevante para a sua estratégia de investimento ou para a sua estratégia de colaboração com startups no ambiente do empreendedorismo. Nesse sentido, o Dealroom tem 4 pontos de entrada diferentes consoante o que o utilizador procure em relação às startups. A primeira e mais fácil é através de Blue Companies, é possível encontrar aqui à esquerda, por tipologia de companhia. É fácil encontrar startups e scale-ups, também procurar SMEs, pequenas e médias empresas ou corporates. Esta é a primeira ponto de entrada, mas existem outros, nomeadamente por bacia oceânica. Portanto, o utilizador que esteja interessado em colaborar particularmente numa determinada bacia oceânica, por razões da sua estratégia, pode procurá-lo e encontrar, por exemplo, o Atlântico, Mediterrâneo, Báltico, etc. E vai ver a lista de startups aqui, neste caso desta bacia oceânica. Terceira maneira de encontrar startups, fazer o scouting de startups, por vertical, digamos. Nós estamos a utilizar a tecnologia que foi criada, a categorização que foi criada pela Blue Invest e que divide a economia azul em 10 verticais. Nós colocamos aqui os 10 verticais, portanto podem ver aqui alguns, eu não vou estar a investigar em detalhe cada um deles, mas é possível, em cada um deles, o utilizador carregar, neste caso, neste vertical e procura por startups que estejam a trabalhar aquele vertical. Neste caso, por exemplo, eu procurei pescas e, portanto, estou a procurar startups que trabalham nessa área. Quarto e última maneira de encontrar startups, por programas específicos. Nós aqui usámos como teste o ASPEBAN, portanto, o Atlantic Smart Ports Blue Acceleration Network, em que nós colocámos as 40 startups que neste momento estão a participar no programa e é possível ao utilizador encontrar startups neste programa em particular. O objetivo é que nós possamos estender esta lógica para outros programas que façam sentido e, portanto, imaginando que é da estratégia do investidor particular procurar por um programa específico, ele vai facilmente encontrar essa informação. Mas que informação é que o investidor ou o utilizador pode encontrar? Usando aqui como um exemplo, peço desculpa, não é este botão que eu queria agarrar, este, que é porque já está mais enriquecido, usando como, por exemplo, a startup Might, que tipo de informação é que ele vê? Vê uma informação, basicamente um cartão de visita rápido para o investidor. Portanto, vai ver alguma informação desde o número de empregados, a data de criação, qual é que é o ownership da startup, onde é que são a sede, qual é que é o site. Vai ver, muito importante aqui à direita, é como é que ela está a ser catalogada ou categorizada dentro do Dealroom, nomeadamente, neste caso, Transportation, Navigation e Mapping. Portanto, nós aqui vemos os tags ou os keywords. Vai ver quais é que foram as últimas rondas de investimento desta startup e que investidores é que participaram nessas rondas de investimento. Pode ver aqui alguma informação ao nível não só de empregados, mas também da utilização em website, portanto, Analytics. E pode ver aqui em baixo algumas notícias, localização e founders. Portanto,
de uma única assentada, rapidamente o investidor poderá obter aqui alguma informação relevante, que obviamente não impede ou não prescinde de fazer mais due diligence para conhecer melhor a startup, mas pelo menos rapidamente para fazer uma shortlist das startups que são interessantes para ele tem aqui essa informação. Portanto, este é o segundo tipo de utilização. Terceira tipologia de utilização é o inverso da anterior. Portanto, é quando uma startup está à procura de um investidor, e nós temos mais de 1000 startups neste momento, e elas podem nem sempre ter noção de qual é que é o investidor ou o tipo de investimento que estão à procura em cada momento mais adequado para si, para a sua fase de maturidade e para o seu produto. É possível ver todos os investidores que estão registados na plataforma, estamos a falar de mais de 2.300, portanto existe uma ferramenta mais fácil à disponibilidade das startups, que é, temos chamada Matching Tool, em que uma empresa, vamos supor que a empresa Amite, que estávamos agora a ver, pretendia levantar 5 milhões de euros para a sua próxima fase de crescimento. Se carregasse Investor Matches, vocês vão ver que aparecem, mais uma vez, uma multiplicidade de investidores. Mas eles agora aparecem de acordo com uma priorização do grau de fit com a startup. Como é que o algoritmo mede este grau de fit? Mede-o através de saber se o investidor costuma trabalhar nestas ordens de capital, neste caso 5 milhões, se o investidor costuma trabalhar neste tipo de rondas de investimento, se o investidor está ativo nos últimos 12 meses, quantas rondas de investimento nas quais é que ele participou, se já investiu em startups do mesmo país, ou se já investiu em startups relacionadas. E, portanto, ao computar um bocadinho esta informação, o algoritmo já permite à startup fazer um bocadinho o shortlist de que investidores contactar rapidamente. Esta é a terceira tipologia de utilização. Quarta e última. Quando um founder, ou quando um investidor, ou quando uma aceleradora, ou quando algum agente económico que esteja a trabalhar na economia azul precise de conhecer o ecossistema de players da economia azul, eles estão aqui mapeados através do termo Blue Igniters, e aqui nós podemos encontrar portos, marinhas, zonas livres tecnológicas, aceleradoras incubadoras, universidades, municípios e outras organizações não governamentais, prestadores de serviços na área do legal, por exemplo. Portanto, há aqui esta informação toda e, portanto, é fácil encontrar rapidamente os contactos, as informações que diminuam a distância da startup ou do utilizador a estes prestadores. Portanto, em resumo, 4 grandes utilizações. A primeira, conhecer o investimento, o ambiente do investimento, a dinâmica do investimento na economia azul. Segunda, investidores ou outros agentes económicos procurarem startups que estejam adequadas à sua fase de investimento, à sua estratégia de investimento. Terceira, o inverso, startups encontrarem investidores que possam ser interessantes para a sua fase e para a sua maturidade. E quarto, mapear e conhecer o ecossistema de players da economia azul. O meu último pedido, digamos, é que experimentem por vocês. É muito fácil registar. Não há nada melhor do que experimentar. A minha explicação é muito, muito limitada e eu acho que vão ficar bastante interessados se começarem a experimentar. Da minha parte e do Gonçalo, obrigado. E vamos para a frente. Muito obrigado, Gonçalo Faria e Manuel Melo, pela vossa apresentação, que certamente nos deu aqui uma clareza da capacidade desta plataforma digital que irá revolucionar a economia azul portuguesa numa dinâmica europeia, integrando-a no ecossistema global. Conhecido então o potencial da plataforma Abazul Deal Room, o Fórum Oceano tem então o privilégio de assinar protocolos de cooperação com 4 entidades nacionais, que visam o crescimento da economia azul sustentável de Portugal, nomeadamente Caixa Geral de Depósitos, Euronext Lisbon, Startup Portugal e Porto de Lisboa. Assinaremos ainda 2 memorandos de entendimento com entidades internacionais que visam projetar internacionalmente a economia azul portuguesa. Estamos a falar do Catapult Ocean, o maior acelerador de startups da economia azul do mundo, baseado em Oslo, Noruega, e do Blue Invest, o mecanismo da Comissão Europeia, gerido pela PwC Luxemburgo, para desenvolver o ecossistema de investimentos da economia azul na União Europeia. Devido a incompatibilidades de agenda, os memorandos terão de ser assinados digitalmente. Passamos então agora à assinatura dos protocolos e depois teremos a honra de ouvir todos os signatários. Para proceder à assinatura do protocolo de cooperação entre o Fórum Oceano e a Caixa Geral de Depósitos, é com enorme honra que chamamos à mesa de assinatura o Presidente do Fórum Oceano, o Professor António Nogueira Leite, e o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Paulo Macedo.
Para proceder à assinatura do protocolo de cooperação entre o Fórum Oceano e a Euronext Lisbon, é com enorme honra que chamamos ao palco para se juntar ao professor António Nogueira Leite, a CEO da Euronext Lisbon, doutora Isabel Ucha. Para proceder à assinatura do protocolo de cooperação entre o Fórum Oceano e a Startup Portugal, é com enorme honra que chamamos à mesa de assinatura o CEO da Startup Portugal, Dr. António Dias Martins. E, por último, mas não menos importante, para proceder à assinatura do protocolo de cooperação entre o Fórum Oceano e o Porto de Lisboa, é com enorme honra que chamamos à mesa da assinatura o Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Engenheiro Carlos Correia. Concluída a cerimónia de assinatura dos protocolos de cooperação, dou então a palavra ao Presidente do Fórum Oceano, o professor António Nogueira Leite. Senhor Secretário de Estado, Senhora Diretora-Geral do Poder do Mar, Senhor Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, Senhor Presidente da Caixa de Depósitos, Senhora Presidente da Euronext Lisboa, Senhor Presidente do Porto de Lisboa e Senhor Presidente do Portugal Ventures. Portugal Ventures? Startup Portugal. Pareceu-me que havia um erro. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Queria também estender o meu agradecimento à equipa do Fórum Oceano e do Abazul, que têm sido inexcedíveis ao longo dos anos e, em particular, nos últimos tempos, em desmultiplicar-se numa série enorme de iniciativas que culminam nesta que estamos neste momento a presenciar. Sempre sentimos, e isso advém muito da natureza do Fórum, que é uma instituição que tem, desde a sua gênese, empresas, instituições financeiras, fundos de investimento, universidades, centros de investigação, organismos de administração, autarquias, a necessidade de um esforço colaborativo grande. Sentimos ao longo destes anos em que, sob diferentes vidas, o agora Fórum Oceano, agora desde 2015, que resulta, como sabem, da fusão das duas associações que o precederam, o Oceano 21 e a Associação Empresarial da Economia do Mar. Nós sempre vimos este aspecto colaborativo como absolutamente essencial para poder tirar daqui alguma coisa. Porque o mar não pode ser só um discurso, o mar não pode ser só uma razão para eventos, o mar tem que ser um aproveitamento do recurso que nós temos aqui à nossa disposição e das atividades que lhe estão relacionadas da melhor forma possível. A economia portuguesa, para ser sustentável a longo prazo, para além de ter referências de sustentabilidade, tem de crescer. E ela só cresce se aproveitar devidamente os vários recursos. E o mar é indiscutivelmente um recurso importante, mesmo nesta fase
em que nós estamos, enfim, no início daquilo que alguns de nós, e eu estou de acordo, consideram ser o início de uma nova grande vaga de revolução tecnológica, como foi a máquina a vapor, como foi o início da digitalização, como foi a eletrificação. Nós estamos neste momento a passar de uma economia em que os recursos são importantes e são fundamentais, em que os países competem por recursos, para uma economia em que os países vão concorrer cada vez mais por competências. A digitalização vai assumir, e o papel do digital vai assumir formas que nós neste momento ainda não conseguimos compreender absolutamente, mas, enfim, os meus colegas que estudam estes temas nas principais universidades americanas e europeias e chinesas estão absolutamente certos de que nós estamos, enfim, no prenúncio de uma fase que terá um impacto sobre as nossas vidas, como ninguém sabe ainda, e os que disserem que sabem, nós sabemos que são meros palpites, vai ter um impacto enorme. E, portanto, como toda a gente diz, o que para Portugal não é mau, nós vamos passar nas próximas décadas por uma economia em que, mais do que os recursos, as competências, as ligações, a conectividade, a capacidade de atrair talento, financiamento, outras competências vão ser essenciais para o crescimento do país. É evidente que isso significa que não vamos deixar de lado o potencial enorme do mar, mas vamos fazer do mar mais uma plataforma para atrair esses fatores de desenvolvimento futuros que vão ser essenciais para o crescimento e para uma economia e um país mais pujante do que aqueles que temos tido ao longo das últimas décadas. E por isso penso que temos aqui, enfim, uma oportunidade única, porque tivemos a oportunidade de colaborar com instituições importantes, quer do nosso ecossistema de inovação e investimento, quer do ecossistema portuário, que com a digitalização e com a nova economia vai ser algo de muito diferente do que aquilo que tem sido até agora, porque vai realizar as funções que realizava e muitas outras, e que não é por a desmaterialização poder levar, em alguns casos, a menores interações pessoais ou físicas, os portos vão abarcar toda uma série de outras interações que nós neste momento ainda não conhecemos, mas que sabemos que eles estão bem preparados, se trabalharem como têm estado a trabalhar, para as capturar no futuro. Por outro lado, ter connosco a Presidente da Euronext Lisbon é também, e a colaborar connosco, muito importante. Foi a oportunidade que Portugal teve de estar ligado a um mercado verdadeiramente global de produtos financeiros, não apenas de ações, onde é que isso já vai, em que distinguíamos mercado a contado de mercado a derivados. E, portanto, é muito importante que possamos colaborar com a Euronext Lisbon e a Euronext Lisbon com todas as outras entidades do ecossistema. São estas e muito mais, umas que vão aderir, outras que poderão não aderir por esta via digital, mas que nós conhecemos e que precisam de interagir. E, finalmente, é um orgulho imenso ter connosco aquela que é a maior, mais forte e mais importante instituição financeira do país, na presença, enfim, da sua alta direção e do seu Presidente, que muito agradeço ter tido a disponibilidade para estar aqui connosco, esperando estar à altura das responsabilidades e dos desafios que nos lançaram e continuando a contribuir para não desmerecer as pessoas que tiveram confiança em nós, que têm tido confiança em nós, que têm colaborado connosco e com quem nós queremos continuar a colaborar e a merecer cada vez mais a confiança que têm tido. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos parceiros. Muito obrigada pelas suas palavras, professor António Nogueira Leite. Peço agora a presença pública do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Paulo Macedo. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Mar, Excelentíssima Sra. Diretora-Geral da Política do Mar, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Hidrográfico, Excelentíssimo Sr. Presidente do Fórum Oceano, Excelentíssimo Sr. Presidente da Administração do Porto de Lisboa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Euronext Lisboa e Excelentíssimo Sr. Presidente da Startup Ventures. Valeu a pena o lapso anterior, porque eu assim pude acertar.
Obrigado. Obrigado também por isso. Bom, gostaria de começar por expressar a nossa satisfação pela associação da Caixa ao Fórum Oceano, a quem agradeço o convite para estar presente neste relevante evento e, mais do que o convite, todo o trabalho que está por trás disso e do qual nós tivemos oportunidade de ver uma parte. A Caixa, como o maior banco português, pretende estar na linha da frente na concretização da visão e potenciação da economia azul, que representa, como todos sabemos, uma oportunidade estratégica, diria como única para o país, em que a informação, o conhecimento, a inovação, a sustentabilidade e a gestão proativa da nossa plataforma continental são fatores críticos de sucesso. Aliás, aqui há umas semanas atrás, houve um fórum sobre oportunidades perdidas e, portanto, uma das oportunidades que nessa intervenção fiz foi Portugal não poder perder a oportunidade relativamente à transição energética, onde a economia azul tem um papel essencial. E, portanto, é daquelas coisas que nós dizemos o que é que a gente não pode desperdiçar. E estamos todos de acordo com o PRR, estamos todos de acordo sobre várias coisas, mas esta parte da economia azul penso que vem também logo como uma das primeiras. Por isso, saúdo desde já a concepção deste trabalho. Saúdo também o Fórum Oceano pelo lançamento aqui hoje da plataforma informativa Abazul Deal Room, pelo ecossistema de inovação Abazul e por outros projetos que promove, congregando empresas, centros de investigação, investigadores e parceiros relevantes. Aliás, independentemente da plataforma, que me pareceu bastante friendly, que até talvez eu a conseguisse usar, me pareceu porque é que não vi, fiquei com a sensação porque é que não vimos isto noutros sítios. Porque, quer dizer, a forma de aceder parece-me perfeitamente aplicável a outras áreas e, portanto, é intuitivo e, no fundo, fazer o mercado, não é? E fazer o match de necessidades e, portanto, não só me pareceu bastante intuitivo, como achei, entre aspas, bastante reutilizável de uma maneira, se calhar, enfim, independentemente de todo o trabalho de direitos de autor e de concepção, mas que me pareceu muito utilizável noutras áreas. Para o valor económico do mar, assumem especial relevância os recursos energéticos, os minerais, o investimento em tecnologias, como a crescente aposta na energia das ondas, eólica e offshore. O mar é também o principal sequestrador de carbono através das florestas marítimas. E talvez aqui, aqui um conjunto de coisas que todas as pessoas sabem e têm refletido, e várias pessoas refletido bastante, não é? Mas talvez esta parte da descarbonização seria aquela que eu chamo a atenção. Até agora, o que as empresas têm feito, na sua maioria, é reduzir a sua pegada ecológica. E estão perto do zero na descarbonização. E, portanto, se nós temos objetivos de net zero, ou todos compramos certificados uns aos outros e não resolvemos nada, ou, de facto, tem que haver aqui um apostar nesta parte da descarbonização. E, portanto, parece-me muito importante, para além de todas as questões que nós sabemos que o mar nos pode trazer e os oceanos nos trazem, mas esta questão da descarbonização como algo que a sociedade portuguesa vai ter que, como todas as outras que aderiram aos compromissos internacionais, vai ter que desenvolver. A economia azul, portanto, é preponderante para o desafio da descarbonização, contribui para o desenvolvimento, contribui para a inovação. A Caixa tem, obviamente, uma ambição de ser o principal motor no financiamento deste setor na vertente económica. Assim, uma parceria entre o Fórum Oceano e a Caixa Geral de Depósitos, na totalidade do seu universo e valências, banca comercial, banca de investimento e de capital de risco, irá seguramente aprofundar e fortalecer a cooperação entre ambas as instituições e, mais que isso, apoiar agentes económicos. Atualmente, mais de 30% dos clientes ativos do hipercluster Economia do Mar são apoiados com financiamento da Caixa, sendo que 70% têm classificação de rating ESG bom ou satisfatório. A Caixa tem um rating interno, de acordo com os dados que são públicos. Como sabem, os dados são escassos, mas alguns dados se conseguem obter, quer em termos de climáticos, que são aqueles que são mais robustos, quer aqueles
enfim, algumas questões de diversidade, convergências salariais, etc, etc. E, portanto, a Caixa tem 300 mil empresas classificadas de acordo com critérios ESG, a que juntará ao seu rating financeiro. E, portanto, 70% destas 30% têm um ESG bom ou satisfatório. A estratégia de sustentabilidade da Caixa reflete a integração dos desafios na estratégia do negócio core e materializa-se na nossa ambição de sermos líderes no financiamento sustentável. Ou seja, o que nós queremos é, para além de termos sido o primeiro emitente das obrigações sustentáveis e depois das obrigações verdes, queremos verdadeiramente apoiar a transição energética. E, portanto, estamos muito conscientes que não é não financiar a indústria castanha, essa é que precisa de maior financiamento para se tornar verde, não é? Mas é, no fundo, como é que através de uma classificação que vai sendo melhorada, não é? Porque os dados, apenas em 2026, como sabem, teremos a maior parte das empresas, ou uma grande parte das empresas, a fornecer dados, que hoje não existem. Hoje não sei se... Costumo mais ou menos brincar, mas nunca sei se os dados que existem sobre pegadas ecológicas e sobre estas matérias, nunca sei se são 48 empresas, são 72, mas não deve haver, não é? Não deve ser muito diferente disto, porque não há nenhuma obrigatoriedade de uma empresa que vende, por exemplo, 100 milhões de euros, divulgar qualquer relatório específico sobre dados. E, portanto, também não vamos pedir isso às microempresas, que seria uma tolice, mas quer dizer, é preciso, de facto, recolhermos aqui os dados sobre aqui um conjunto importante de empresas do meio. As cotadas dão este tipo de informação, grandes empresas dão este tipo de informação, multinacionais dão este tipo de informação, mas não outras. A Caixa e o Fórum Oceano têm objetivos e interesses comuns na promoção do ecossistema do mar, nas suas mais latas perspectivas, informação, inovação, sustentabilidade, designadamente na sua partilha. A Caixa irá colaborar na sistematização e divulgação da informação sobre o hipercluster do mar, promover novas soluções financeiras e de assessoria para apoiar empresas, desde as startups até aos grandes projetos inovadores e disruptivos, dando primazia ao financiamento aos subsetores da economia do mar, que podem e devem ser explorados como pendor sustentável, designadamente eólicas, offshore, green shipping, novos materiais para inúmeras indústrias, exploração dos fundos do oceano e florestas marinhas. Noutro plano, a Caixa apoia também o Prémio Mar Sustentável Caixa Geral de Depósitos, que visa reconhecer as personalidades e as organizações que se destacam pelo seu contributo para o desenvolvimento da economia azul, ESG. Citando o Sr. Presidente da República, o mar é fundamental para toda a comunidade internacional e para Portugal, que tem assumido uma posição firme e liderante na preservação do oceano, na aposta do seu conhecimento e no desenvolvimento sustentável da economia azul. Estamos preparados e ativamente empenhados em concretizar este verdadeiro desígnio nacional, ou pelo menos contribuir bastante para ele. A título de exemplo, estamos a estruturar emissões de Blue Bonds para promotores de hipercluster do mar, estamos preparados para assessorar joint ventures e montar operações de M&A e, no fundo, estamos receptivos para tomar participações em fundos de capital de risco relevantes para a economia do mar. Pode-se, portanto, neste setor, como em outros, mas neste que nos parece fulcral, contar com o Grupo Caixa para fazer acontecer, para materializar boas ideias e para concretizar iniciativas de valor. Concluo reafirmando o total compromisso da Caixa em apoiar o crescimento e desenvolvimento do hipercluster e dar os parabéns por esta iniciativa. Muito obrigado. Agradecemos as suas palavras, Dr. Paulo Macedo. Convido agora a CEO da Euronext Lisbon, Dra. Isabel Lucha, a fazer o seu discurso. Por favor. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Secretário-Estado do Mar, cumprimento o Sr. Presidente da Administração do Porto, nosso anfitrião, cumprimento todos os presentes e gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Fórum Oceano, enfim, ao seu Presidente, professor António Nogueira Leite, e ao Dr. Rubem Neiras, o seu Secretário-Geral, pelo convite que nos fizeram para integrar este
esta extraordinária iniciativa, ao qual nos juntamos com grande entusiasmo. Muito obrigada pelo convite. O apoio ao crescimento e ao financiamento da economia azul está no centro da estratégia da Euronext. 30% foi o crescimento do número de empresas cotadas no grupo Euronext nos últimos 5 anos e que atinge, neste momento, cerca de 200 empresas. Lembro que o grupo Euronext é hoje a Bolsa Única Europeia, eu penso que podemos designá-la dessa forma, porque de facto é um modelo único onde todas as empresas cotadas dos diversos países onde temos presença, e estamos em 14 países, e somos desde já a maior bolsa europeia, neste conceito de dar visibilidade e oferecer soluções de financiamento às empresas nela cotadas. E nestas 200 empresas temos empresas de diversas atividades, já foram aqui falados os verticais, nós cobrimos, penso eu, todos os verticais, pescas, exploração mineira, no mar, energia offshore, transporte marítimo, gestão de portos, construção e reparação naval, empresas ligadas ao turismo, à beira-mar ou à beira-rio, entre outras. E que viram no mercado de capitais um instrumento crítico para alavancar o seu crescimento, expandir-se internacionalmente e criar soluções inovadoras aos enormes desafios, designadamente de sustentabilidade das empresas e da atividade ligada à água e ao mar. Portanto, impulsionar a economia azul é particularmente importante para nós e, de facto, isto está no nosso ADN quando construímos o nosso plano estratégico, está neste momento a ser implementado. Portanto, em 2021 fizemos uma reflexão e chegámos à conclusão que um dos ODS que devíamos seguir era precisamente o ODS 14, da economia ligada à economia debaixo d'água, não é? Ou à vida debaixo d'água. E porquê? Porque todos os países onde a Euronext está presente, a importância da economia relacionada com o mar e com a água é de facto fundamental, não é só olharmos para o mapa onde nós estamos presentes, Portugal, França, Bélgica, Holanda, Itália, Noruega, Irlanda e outros, de facto isto é um tema comum e por isso adotámos este setor, esta área de atividade e temos vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas, vou aqui referir apenas 2 ou 3 das mais emblemáticas. Em primeiro lugar, a Euronext é a única bolsa signatária dos princípios dos oceanos sustentáveis do Global Compact, aliás, uma iniciativa gerada aqui a partir da equipa de Lisboa, e contribuímos também a partir daqui da nossa equipa, para o desenvolvimento do Blue Standard para as obrigações azuis, ou Blue Bonds, como aqui já foi também referido, que é neste momento uma categoria, digamos assim, das obrigações verdes, das Green Bonds, mas que o objetivo é que este segmento venha a desenvolver-se, venha a crescer e venha a ganhar uma dimensão própria e, portanto, a Euronext está muito empenhada também em desenvolver esse trabalho e, por isso, apoiamos as Nações Unidas no desenvolvimento desse standard. Já lançámos diversos índices, enfim, para que os investidores possam investir em empresas cotadas ligadas ao setor da economia azul, é preciso haver índices, cada vez há mais investidores que investem através de índices e já lançámos nos últimos 2 anos alguns índices, vou dar aqui apenas 2 exemplos, o Euronext Water and Ocean Europe e o Euronext CDP Eurozone, portanto, ou seja, uma parceria com o Carbon Disclosure Project para a área do mar. Lançámos ainda em 2021 uma competição europeia de empreendedorismo jovem, que se designa Blue Challenge Award, e que desafia todos os anos, cerca de 250 jovens a trazerem ou criarem ideias novas para resolver os grandes desafios da sustentabilidade ligada ao mar e à água. E têm surgido, aliás, projetos muito interessantes, incluindo em Portugal, com o apoio também aqui do Fórum Oceano, que tem sido nosso parceiro nesta iniciativa.
E, portanto, na sequência de toda esta história de ligação íntima à economia azul, que a Euronext em Portugal hoje também celebra este marco, este compromisso, ou mais este compromisso com este domínio. E, portanto, com a assinatura deste protocolo, comprometemos-nos a desenvolver iniciativas para que o cluster do mar em Portugal desenvolva empresas fortes, empresas competitivas e com ambições de conquistarem uma posição relevante ou ainda mais relevante no mundo. É o meu sincero desejo e compromisso que o Hub Azul Deal Room possa cumprir com muito sucesso a sua missão, permitindo explorar a economia azul e os recursos marinhos de uma forma sustentável, sendo este um dos recursos mais promissores que Portugal tem para desenvolver. Contarão com a Euronext naquilo que é a sua missão de apoiar o financiamento da economia azul com um compromisso total. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, doutora Isabel Lucha. Para o seu momento de discurso, chamo então o CEO da Start Portugal, Dr. António Dias Martins. Muito boa tarde a todos. O meu nome é António Dias Martins, eu sou o diretor executivo da Startup Portugal, ou Startup Ventures, como já foi referido há pouco. E é um prazer estar aqui, agradeço o convite para participar nesta iniciativa. Um cumprimento especial ao Dr. José Maria Costa, Secretário de Estado do Mar, também um cumprimento especial ao professor António Nogueira Leite e ao Dr. Ruben Neiras, Fórum Oceano, que tanto têm dedicado das suas vidas a esta causa, referindo novamente que nos associamos à mesma através da assinatura deste protocolo. Cumprimento também todos os representantes institucionais e parceiros aqui presentes. A Startup Portugal é uma organização sem fins lucrativos que desenha a Estratégia Nacional para o Empreendedorismo e colabora com o Governo na sua implementação. Tem utilidade pública, é financiada por fundos públicos maioritariamente e foi criada em 2016. Desde então, o que temos assistido em Portugal é uma autêntica revolução no que diz respeito ao empreendedorismo. E esta revolução decorre do esforço dos empreendedores, essencialmente, e do esforço das entidades que investem e que criam empresas e que as fazem crescer em Portugal. É evidente que políticas públicas ajudaram e neste período foram implementadas algumas políticas públicas no sentido positivo. O que é facto é que hoje em dia este ecossistema em Portugal nunca esteve tão dinâmico e nunca apresentou condições tão interessantes para contribuir efetivamente para o crescimento económico do país. As startups e os unicórnios portugueses angariaram 1.500 milhões de euros em 2021 de investidores essencialmente privados e maioritariamente internacionais. As exportações de serviços informáticos representam 13% do total de exportações do país e aumentaram 800 milhões de euros de 2020 para 2021. Este valor, 800 milhões de euros, é o equivalente ao valor das exportações de vinho no país. Portanto, para terem uma ideia da dimensão desta revolução. 7 das 20 maiores empresas portuguesas, de raiz portuguesa, são unicórnios. E isto, proporcionalmente ao nosso PIB e proporcionalmente à nossa população, representa mais, cerca do triplo, do que o que acontece em Espanha, França ou na Alemanha. O peso desta realidade na nossa economia. Neste momento, as startups em Portugal representam cerca de 74 mil postos de trabalho, 60 mil dos quais criados nos últimos 6 a 8 anos. Há 160 incubadoras em todo o país e há fundos do PRR destinados a promover e a incentivar esta importante área da nossa economia. Este é um ecossistema que está mapeado. Nós utilizamos na Startup Portugal esta ferramenta Deal Room para mapear o ecossistema, portanto é uma das tais utilizações adicionais que esta ferramenta atualmente já tem e estamos, aliás, a trabalhar na evolução e no desenvolvimento de uma ferramenta à medida, de forma a mapear ainda melhor e de forma mais abrangente, com informações adicionais,
todo este ecossistema. Porquê esta parceria? Porque faz sentido esta parceria? Porque ainda há poucas startups dedicadas à economia azul face ao potencial que esta área apresenta. Apenas 1% das 2.200 startups que temos mapeadas em Portugal dedicam-se expressamente à economia azul. Portanto, há muito que fazer ainda e há muito por onde evoluir. Porque existem iniciativas em curso por parte da Startup Portugal que podem em muito beneficiar com este apoio e colaboração do Hub Azul. Estou a referir-me, por exemplo, à rede de aceleradores da economia azul que estamos a desenvolver em parceria com a ONU e que queremos desenvolver com o apoio e com a colaboração também do Hub Azul. Porque a sustentabilidade da economia azul depende da capacidade que esta terá para atrair investidores privados que nela queiram investir e que a tornem independente de apoios e de fundos públicos, porque só assim é que ela será sustentável e sobreviverá no futuro. Portanto, a colaboração que nós também podemos dar a esta iniciativa é evidenciá-la, comunicá-la, introduzi-la nos meios da área do empreendedorismo em Portugal, de forma a que ela cada vez, Portugal, Europa e mundo, aos quais temos acesso, de forma a que ela cada vez mais ganhe asas para viver para além dos apoios públicos e com base em investimento e recursos privados. Finalmente, porque é da colaboração e é do trabalho em equipa entre entidades que partilham a mesma missão, neste caso, e que partilham o mesmo espírito prático de fazer acontecer, que conseguimos uma capacidade de concretização que vá para além de protocolos ou de intenções ou de manifestações, digamos, de interesses. Eu desejo que este protocolo seja muito mais do que esse conjunto de intenções e que daqui a um ano, que é cerca de 1/3 do prazo que está previsto neste protocolo, estejamos aqui a prestar contas e a indicar-vos o sucesso no desempenho e na implementação do mesmo. Muito obrigado. Agradecemos pelo discurso ao Dr. António Dias Martins. É com satisfação que agora anuncio o discurso do Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Engenheiro Carlos Correia. Boa tarde a todos. Eu se calhar permitiam-me que dispensasse de cumprimentar outra vez, já fiz os cumprimentos, portanto, no meu discurso aqui de boas-vindas, mas dizer-vos o seguinte, hoje é de facto um dia importante para o Porto de Lisboa. Importante porque a celebração, no fundo, deste protocolo, mais não é para nós, de que a materialização e o compromisso e o reforço daquilo que tem sido uma parceria já iniciada há longo tempo com o Fórum Oceano. Aliás, o Fórum Oceano está aqui nas nossas instalações do Porto de Lisboa e é com muito prazer que temos aqui o Fórum Oceano e, portanto, que temos esta parceria. A Share Ocean Lab está na área de jurisdição do Porto de Lisboa, ou irá estar na área de jurisdição do Porto de Lisboa, portanto, no campus do Mar. O IPMA está na área de jurisdição do Porto de Lisboa. Portanto, digamos que o Porto de Lisboa tem, de facto, aqui um papel importante, já de parcerias com o Instituto Hidrográfico também, com a Escola Nacional Infante Dom Henrique, e, portanto, nós temos esta prática destas parcerias que nos têm ajudado a materializar aquilo que é também a nossa visão aqui enquanto administração do Porto de Lisboa. E a nossa visão é que o Porto de Lisboa, ou queremos que o Porto de Lisboa seja mais que um local onde se movimentam cargas e onde se movimentam passageiros. O Porto de Lisboa tem, de facto, um potencial para atrair, para criar, no fundo, este ecossistema de desenvolvimento, de inovação, de novos negócios ligados à economia azul, até pela sua localização e inserção aqui na cidade de Lisboa, tem de facto espaços
são apetecíveis para o desenvolvimento deste tipo de atividades e, portanto, entendemos que há este potencial aqui no Porto de Lisboa e queremos materializar e desenvolver esse potencial e, para isso, estas parcerias, este protocolo é, de facto, extremamente importante para nós. E, portanto, a assinatura deste protocolo com a Fora Oceano estabelecemos o compromisso de criar o Programa Acelerador da Inovação da Economia Azul do Porto de Lisboa, o primeiro, portanto, no contexto nacional, aliás, como já referi no início. Com a celebração deste protocolo, queremos alinhar o Porto de Lisboa com as melhores práticas a nível dos portos europeus, que estão também a criar os seus ecossistemas aceleradores da inovação, responsáveis pelo desenvolvimento de startups inovadoras nas áreas dos serviços portuários, logísticos e marítimos, e que pretendem criar novos negócios em torno da atividade tradicional portuária, gerando novos modelos de negócio portuário. A digitalização e inovação dos portos passam pela integração digital do porto na cadeia de abastecimento e pela automação crescente dos equipamentos e das decisões de operação com recurso à inteligência artificial, machine learning, para tornar o porto cada vez mais eficiente e mais sustentável nas vertentes social, económica e ambiental e, muito particularmente, em linha com o combate às alterações climáticas e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Digo aqui também temos uma parceria com o UN Compacto Global que estabelecemos e estamos alinhados no desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, portanto, tendo em vista também descarbonizar a atividade portuária e o Porto de Lisboa. Portanto, temos aqui um objetivo de até 2035, essa é a nossa ambição, tornar o Porto, portanto, completamente descarbonizado com emissões de carbono zero. Aderimos com entusiasmo a esta iniciativa de implementar ecossistemas aceleradores da inovação para startups, porque queremos tornar o Porto de Lisboa num hub económico de inovação e desenvolvimento sustentável, diferenciador a nível regional, nacional e europeu, parte imprescindível de cadeias logísticas sustentáveis de base para a localização de novos negócios, de novos clusters da reindustrialização, das novas energias, das energias verdes e da economia circular, inovação e bioeconomia. Queremos tornar o Porto de Lisboa num hub atlântico de nova geração, com pegada ambiental mínima, digitalizado e automatizado, associado às cadeias de abastecimento verdes da próxima geração e portos Climate Smart. Queremos tornar o Porto de Lisboa num hub natural limpo e protetor da natureza, com uma forte aposta no esforço de mitigação de impactos e promovendo a proteção dos ecossistemas de elevado valor natural e para a captura de carbono. Queremos tornar o Porto de Lisboa num hub económico de desenvolvimento sustentável na cidade, na região e no país, reforçando a satisfação de todas as partes interessadas nacionais e das comunidades locais, numa visão holística das questões económicas, sociais e ambientais. Só assim é possível uma integração eficiente e sustentável do Porto de Lisboa nas cadeias logísticas intermodais da rede transeuropeia de transportes, desempenhando desta forma a sua vocação de hub fundamental para a internacionalização da economia portuguesa e para criar valor através da captação de mais mercadorias e passageiros, da captação de novos investimentos em setores emergentes nas áreas das novas tecnologias, da logística, dos novos combustíveis marítimos e das energias renováveis offshore, do desenvolvimento de plataformas de desenvolvimento tecnológico ligadas à investigação, ao desenvolvimento e à inovação. Hoje é um dia importante para o Porto de Lisboa, porque este protocolo é para o Porto de Lisboa um marco nos domínios da economia, da inovação, da sustentabilidade e da promoção empresarial. Com o lançamento de um acelerador tecnológico, queremos assumir um papel central no desenvolvimento científico e tecnológico ligado ao mar, de que o Ocean Campus, já em desenvolvimento na zona de Pedroços e abrangendo os concelhos de Lisboa e Oeiras, será espaço de excelência e de referência nacional e internacional. Somos uma empresa ligada ao mar, num país ligado ao mar, e estamos determinados em promover a economia azul de forma circular e sustentável. Muito obrigado. Obrigada, Engenheiro Carlos Correia. Em depoimento de vídeo, vamos agora ouvir Jonas Catton, CEO da Catapult Ocean.
Dear ladies and gentlemen, Mr. Secretary, investors, funders, partners, and friends of the oceans. I'm so excited to be here today, and I'm so excited for Hub Azul Deal Room and how we're going to make that the best, biggest, and leading platform for ocean ventures globally, but also ocean impact investors like myself. I'm Jonas Skadamus Swegarden. I'm based in Norway. I'm heading up Catapult Ocean and the investment side at Catapult. So Catapult Ocean is an investment organization, first and foremost. We manage funds on behalf of investors. That's families, family offices, foundations, corporate ventures, pension funds, and ultra high net worth and high net worth impact investors globally. So we're investing for ocean impact, we're investing for climate impact, and we're investing for market returns. We invest globally. So it's key for us to understand the global landscape of ocean impact ventures. We're known to be one of the most active investors in this space, and we also been recognized by World Economic Forum to be one of the most innovative funds for the future, really catalyzing more capital into the ocean economies and the impact space. Secondly, we have an accelerator program at Catapult. We were the first ever impact accelerator out there, and it's a part of our DNA to get somewhere else, to be restless, to really accelerate the companies to their potential at the shortest amount of time. So we're in it to accelerate them not only for the 3 months, but we're looking at this on a yearly basis. So accelerating the blue and the green shift is key and core to what we do. We're known to look at a large amount of companies each year for our accelerator program and investments. A couple of thousand companies a year we consider to have the largest deal flow around in ocean impact space. And we're also known to share that, to be open source, to share our insights and trends, and have more activity being made inside of our portfolio and our investment strategy, but also alongside it. That brings me to the last thing we do and focus on at Catapult Ocean: ecosystem building, partnerships, joining forces on all aspects of organizations and governments in the world to make the blue shift and the blue and the green shift happen more rapidly and more powerful is really key for us. And that's why we're spending a lot of time on our efforts to really accelerate that shift as well. So as you can hear, the Hub Azul Deal Room is core and key to what we do. It's core and key to what we've done within our fields of sourcing and looking at companies all across the world. We have our Bluebird Perspective Reports annual report that we're launching, and we're really looking forward to collaborating more with Hub Azul Deal Room to make that happen going forward. Lastly, I want to bring the attention to Portugal and Norway, and the two big blue economies, and the potential for making even more partnerships and even more change and business through that. And I'm really thankful for Ruben and for Mosiano to really bridge our two organizations with that, and so excited for the future for all the opportunities that lies ahead of us. I would love to be there in person for the next time, and wish you a great evening. Thanks a lot. Agora ouviremos Daniela Cédula, partner da PwC Luxemburgo, em representação da Blue Invest, um mecanismo da Comissão Europeia para o fomento do investimento na economia azul da União Europeia. Good afternoon, colleagues from Forum Oceano, colleagues from Hub Azul Deal Room. I'm very happy to be here today with you, representing Blue Invest. I'm Daniela Cédula. I've been working as project director for Blue Invest since 2019, and we're
a strong partner of Forum Oceano on this initiative. So one of the key reasons why we decided to work together on supporting the Forum Oceano and the Hub Azul initiative is the fact that in the blue economy, we see still a lot of data gaps. We don't have enough information from the deals on the market, from the activity that's happening in terms of investment in the blue economy, especially in the innovation sectors like the ones we're covering here. So we identify this through a few years working on this, trying to understand who is doing what, how many funds are available in the blue economy, and there is a generalized lack of information. So now we've done also an investors report recently where we try to identify the market trend in terms of deals in the blue economy in Europe. And it was a strong challenge for us as well to identify this, to see where we could get this data first, and then also to drill down the data to understand actually which deals are relevant to the sustainable, innovative blue economy. So there is a big iceberg there in terms of data. So I think having a solution, an initiative such as the Hub Azul Deal Room can help us very much all of us working in the sector, not only investors, but also companies and also policymakers, to first understand what is the trend on the market, what is available there for everyone reaching to support the blue economy, and then finally also for the innovators to see actually there is a lot of funding going to the blue economy and they can get support. So for those that don't know us, Blue Invest is a EU-funded initiative to support investment readiness of innovators in the blue economy, and also to support investors to understand the opportunities in the sector, and then also to direct funds there. So this works through the creation of an investment platform, a big community of interest in the blue economy. We have about 2,000 members in the community. There is a fund as well, the Blue Invest Fund, financed by the EIF. Now it's part of the InvestEU program, also financed by Commission and EIF, where they have a dedicated instrument for the blue economy. And then here we also see that we have, through this investment mechanism, we managed to create a very strong community, which you all here are part of. So we also support SMEs and innovators in terms of investment readiness. So first, providing the first level of readiness support in terms of coaching, training, also introduction to investors. And we have a second level as well, which is very targeted fundraising assistance to SMEs. So this has been happening for the last 3 years. Around 300 companies were supported. And another element of support to SMEs is the project pipeline, the Blue Invest pipeline, where we showcase more than 300 companies that are really innovative and really sustainable, working the blue economy across Europe. So we invite you all also to check this pipeline, which complements very well the activities also of the Hub Azul. And that's it. So we would like really very much to have you involved with Blue Invest. I think this initiative is a great step forward to have a more data-driven blue economy. I think that's just the beginning of, a path that we're going to create together to have more information, have more opportunity, and have more access for the innovators and investors. So thank you very much, and I hope to see you all soon. Bye. Thank you. Finalizados todos os discursos, para encerrar esta cerimónia protocolar, temos a honra de chamar ao púlpito o Sr. Secretário de Estado do Mar, Engenheiro José Maria Costa. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente do Conselho de Administração da Administração Portuária de Lisboa, Sr. Carlos Correia, muito obrigado também por acolher e felicitá-lo também por ser neste sítio. Como bem disse, hoje os desafios dos esportes são imensos. E também estou certo que com esta assinatura o Porto de Lisboa será também na liderança daquilo que serão os portos tecnológicos do futuro. Cumprimentar também a Sra. Diretora-Geral das Políticas do Mar, o Sr. Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, o Sr. Presidente e Secretário-Geral da Forum Oceanos. Cumprimentar também o Presidente do Conselho de Administração
da Caixa Geral de Depósitos, CEO da Euronext e também diretor da Startup Portugal. Cumprimentar também, e na sua pessoa, o Sr. Vereador da Câmara do Oeiras, todas as câmaras aqui presentes, e permitam-me também, porque este trabalho do Abazul é também um trabalho de equipa, um trabalho de parceria, envolver aqui também e cumprimentar todos aqueles que fazem parte desta rede, em que estamos todos comprometidos e em que estamos todos linkados para que seja, de facto, um processo vencedor, ganhador e, acima de tudo, mobilizador. Cumprimentar também as instituições, outras instituições, convidados, estou a ver também na assistência antigos governantes. Eu diria que estamos numa plateia de amigos e numa plateia de pessoas que estão a torcer para que a economia azul possa dar o seu melhor. Eu permitia-me dar 2 ou 3 notas, 2 ou 3 apontamentos prévios à minha intervenção, que será, esta semana estamos a ter, de facto, bastantes eventos relacionados com a economia azul. Hoje de manhã tive o privilégio de estar também na abertura de um workshop internacional da Smart Cables, na Universidade de Aveiro, em que se está a trabalhar precisamente naquilo que são os novos desafios dos cabos submarinos, daquilo que é do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da tecnologia, mas também daquilo que são os riscos e também do potencial aproveitamento desta mesma área. Eu gostava de vos dizer que Portugal aprovou recentemente, está no Orçamento de Estado, para iniciar o cabo de ligação de comunicações entre o continente e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, um investimento de cerca de 167 milhões de euros e que é um Smart Cable, que vai ser precisamente um enorme desafio e que nos vai permitir ter aqui um conjunto de informações muito importantes, quer do ponto de vista sismográfico, quer do ponto de vista oceanográfico, mas também do ponto de vista securitário. Estou a olhar ali para o Sr. Presidente, para o Sr. Diretor do Instituto Hidrográfico também, para podermos ter também informação daquilo que são áreas importantes e tão, digamos, do ponto de vista da geopolítica. Outro evento é este, o Dial Room, portanto, do Abazul, que é também um evento importante, em que procuramos trazer, e gostava também de felicitar a equipa da Fórum Oceanos, mas também permitam estender à Direção-Geral das Políticas de Mar, que isto é um trabalho de equipa e a todos os parceiros, mas acima de tudo, porque a Fórum Oceanos foi capaz também de mobilizar aquilo que são as instituições financeiras e dar mais espaço para que a economia azul possa ter também a sua área de investimento e possa ser também uma área de investimento tão importante como outras áreas da economia portuguesa. Vamos ter já na quarta-feira também um evento promovido pela APREN, ligado às energias renováveis oceânicas, que resulta também daquilo que é as primeiras conclusões do relatório preliminar das áreas com potencial interesse do ponto de vista do aproveitamento do recurso de vento. É, como sabem, um enorme desafio para o nosso país. É um desafio não só do ponto de vista tecnológico, é um desafio do ponto de vista da organização, é um desafio para os portos, para toda a fileira que se pretende também construir e desenvolver, é um desafio também do ponto de vista tecnológico dos novos serviços, das novas realizações que vão acontecer, vamos ter novas profissões, vamos ter novas atividades, ainda hoje mesmo, num organismo internacional, nomeadamente o Reino Unido, aprovou, portanto, vai lançar também um centro tecnológico para as energias renováveis e tecnologias oceânicas, aquilo que se está também a tentar também trabalhar com o Inesctec no Norte, através da ZLT, das energias renováveis e tecnologias oceânicas de Viana do Castelo. É também esta uma das áreas importantes. Mas estamos também, e gostava também de estender aqui um agradecimento também e os cumprimentos à minha equipa do Gabinete da Secretaria de Estado do Mar e estender também à Secretaria de Estado do Planeamento e ao Ambiente, porque estamos também numa interação, este é o termo, numa interação muito viva com a Comissão Europeia para podermos ter também, no âmbito do reforço de financiamento para o PRR, temos 50 milhões de euros para o Green Shipping. É um enorme desafio do ponto de vista tecnológico, onde a excelência daquilo que são as entidades de investigação e desenvolvimento do nosso país e centros e também empresas tecnológicas, mas também é um enorme desafio para aquilo que é a nossa componente de construção e de reparação naval para fazermos todo este trabalho de transformação que temos em mente. Portanto, como veio, são áreas que são importantes e que a economia azul está, neste momento, a dar passos muito importantes. Gostaria, naturalmente, de começar pela minha intervenção felicitando o Fórum Oceano pela organização deste evento e pela apresentação deste inovador projeto. Gostaria também de felicitar todos os oradores pela excelência das intervenções, mas também pelas chamadas de atenção que nos fizeram relativamente àquilo que são as políticas públicas. Foi também com grande satisfação que assisti aqui ao lançamento e à extraordinária apresentação
do Abazul Deal Room enquanto plataforma digital inovadora e instrumento estratégico para a promoção e fomento dos negócios no âmbito da economia azul. Estamos hoje, como sabem, a viver momentos muito desafiantes. Primeiro foi a emergência pandémica e o seu impacto económico e social. Depois, a guerra na Ucrânia, seguida de uma crise energética e de uma inflação crescente. O mundo mudou, nestes últimos tempos, significativamente, com eventos que não eram possíveis de prever. Mas a boa notícia, mesmo a boa notícia, é que a economia portuguesa tem-se mostrado resiliente e tem respondido muito bem, quer aos desafios internos, quer aos desafios externos que enfrentou nos últimos anos. Destaco os muito bons resultados alcançados em 2022, com crescimento de 6,7%, o melhor desempenho em 35 anos e o segundo maior crescimento da União Europeia. Um dos aspectos mais visíveis da recuperação económica em curso em Portugal é também o excelente desempenho das exportações. Em 2022, as exportações de bens e serviços já representaram 50% do produto interno bruto, que só estava previsto para 2025. As empresas portuguesas têm conseguido melhorar a sua capacidade tecnológica e de inovação. Hoje em dia produzem e exportam produtos de alta qualidade e tecnologicamente avançados. Além disso, a economia azul tem revelado crescer a um ritmo bastante mais rápido e também mais resiliente quando comparada com a economia nacional. De acordo com o recente Blue Invest Investor Report, um oceano de oportunidades, Portugal está entre os 5 principais países europeus considerados os mais atrativos para investimentos na economia azul. Aliás, no recente encontro promovido a ilha pela Caixa Geral de Depósitos, nos encontros fora da Caixa, que tive também o privilégio de participar, vimos mesmo, tanto na apresentação do estudo, penso que era da McKinsey, que uma das áreas importantes, a quinta área importante para a aposta em Portugal era precisamente na economia azul. Além disso, Portugal tem vindo também a melhorar a sua posição nos rankings internacionais de inovação e empreendedorismo. Ocupamos a 15ª posição entre os 27 Estados-membros da UE no ranking do Índice da Digitalidade da Economia e da Sociedade. Minhas senhoras e meus senhores, o país está fortemente empenhado na transição energética e climática e o Governo pretende prosseguir a aposta nas energias renováveis oceânicas e o apoio aos projetos de inovação. O programa do 23º Governo Constitucional definiu as alterações climáticas e a transição energética como o primeiro desafio estratégico para o país. Este é um programa que estabelece novos compromissos e prioridades, com o objetivo de acelerar a descarbonização da economia portuguesa, assenta numa estratégia de investimento e de criação de emprego. Neste novo paradigma, a economia azul sustentável constitui-se como uma chave para a solução do desafio da descarbonização, funcionando desde logo como um palco de desenvolvimento e inovação. É assim evidente que Portugal está definitivamente na rota da sustentabilidade e empenhado a promover ações, iniciativas e investimentos que deem resposta aos desafios de hoje e que se afiguram urgentes de enfrentar. Estamos conscientes de que o oceano é o nosso maior ativo para impulsionar o crescimento de uma nova economia sustentável e acreditamos que a economia azul desempenhará um papel importante para o desenvolvimento das chamadas indústrias verdes. Neste contexto, coloca-se o desafio de infraestruturar a economia azul sustentável em Portugal e está-se a desenvolver uma rede de infraestruturas que designamos por Abazul e que já foi aqui apresentado. Esta rede, que está incluída no Plano de Recuperação e Resiliência, na componente 10 Mar, com montante de 87 milhões de euros. Para além de contemplar investimentos em infraestruturas ao longo de vários polos distribuídos pelo território nacional, inclui ainda uma Blue School, que é a dinamização e também a dinamização da governação da Abazul. Ao Fórum Oceano, coube esta responsabilidade, uma responsabilidade que é partilhada por todos, de elaborar e de apresentar uma proposta e um modelo de governação deste ecossistema, de infraestruturação da rede do Abazul, ao Conselho de Gestão Estratégica do Abazul, presidido pela Direção-Geral das Políticas do Mar e que assenta à mesma mesa representantes dos diversos polos. E voltava naturalmente aqui à história que foi aqui, e, portanto, evocada do Infante Henrique. De facto, nós precisamos de uma grande concertação, precisamos de um grande comprometimento, precisamos de uma grande confiança, mas acima de uma enorme mobilização. E estou certo que, em conjunto, a Fórum Oceano e todas as entidades que fazem parte deste Conselho Estratégico, estaremos à altura destes grandes desafios. Acreditamos muito mesmo neste modelo participativo e colaborativo, que vai permitir, estou certo, assegurar as pontes necessárias entre o sistema científico e de inovação, as empresas, as autarquias, as instituições públicas, as redes internacionais, porque nada faz
Nada consegue fazer tudo sozinho. Precisamos mesmo de redes colaborativas, não só nacionais, mas internacionais. E por isso também temos que assumir também aqui alguns compromissos que foram assumidos ainda o ano passado, no dia 27 de junho, pelo nosso Primeiro-Ministro, que é o de duplicarmos, e aqui olho de uma forma muito particular para a Startup Portugal, e também felicitar o trabalho que tem desenvolvido, que é de duplicarmos o número de startups da economia azul, bem como o número de projetos apoiados por fundos públicos. Mas não naquela lógica que referi, mas numa lógica também de uma ignição. Os fundos públicos devem ser fundos de ignição para depois podermos avançar para o futuro. Estou convicto que a UB Azul Dial Room, plataforma digital para mapear dados empresariais da economia azul, será uma ferramenta poderosíssima, colocando em sintonia investidores e empresas. Uma palavra, por isso, de muito apreço às instituições, à Caixa de Depósitos, à Startup Portugal, à Euronext, à Catapult Ocean e à Blue Invest, pela confiança, mas acima de tudo por quererem ser também tripulantes a bordo deste novo desafio a que todos nós temos, que é a economia azul em Portugal. A minha última mensagem é também de convidar todos a participarem na segunda edição do Sustainable Blue Economy Investment Forum. Como sabem, no âmbito da Conferência dos Oceanos, o ano passado, decorreu no Centro de Congressos de Cascais o primeiro SBAVE. Vamos organizar no dia 4 de outubro, a Direção-Geral das Políticas do Mar, em parceria com a ICEP e também com a colaboração da Fórum Oceano, vamos organizar o segundo Fórum de Investimento Internacional. Pretendemos duas coisas muito simples. A primeira é colocar no radar internacional aquilo que são as áreas de investimento e as áreas de desenvolvimento que o nosso país está a fazer de uma forma extraordinária. Estou a ouvir aqui, por exemplo, o INESCTEC, que lidera 2 projetos importantíssimos do ponto de vista europeu e que precisamos de ter fundos de investidores para estas áreas novas das robóticas e também dos sistemas. Estou a falar no Atlantic Project e, o mais recente, o Tridente, que é, no fundo, um projeto europeu para o desenvolvimento de tecnologias e de avaliação ambiental para a futura exploração do minério no fundo do mar. Portanto, Portugal está na liderança. Portanto, precisamos, de facto, de mostrar aos investidores internacionais aquilo que se está a fazer. E, em segundo lugar, naturalmente, como muitos países, é procurarmos também parcerias, procurarmos encontros, procurarmos também desenvolver e permitir a oxigenação também das nossas empresas através da colaboração, que como o Fórum Oceano tem feito, da colaboração quer com os clusters da Noruega, quer com os clusters franceses, quer com os clusters dos Estados Unidos, ou mesmo do Canadá, da costa oriental ou da costa ocidental. É por isso, de facto, um enorme desafio para todos, mas estou certo que juntos vamos conseguir construir uma governação inteligente do oceano que vai vencer desafios e ganhar um novo futuro com uma economia azul sustentável e competitiva. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho desenvolvido, muita força e, acima de tudo, muitas felicidades para aqueles que agora integram esta tripulação da economia azul sustentável. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado do Mar, Engenheiro José Maria Costa. Minhas senhoras e meus senhores, é chegada a hora de oficializar a entrada da plataforma Hub Azul Deal Room no mercado, tocando o sino da Euronext e tirando uma foto de família que certamente ficará para a história. Como tal, tenho a honra de chamar outra vez ao palco a CEO da Euronext, doutora Isabel Lucha, o Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa. Pode, por favor, colocar-se aqui ao lado. A Diretora-Geral da Política do Mar, a Engenheira Marisa Silva, o Presidente do Fórum Oceano, Professor António Nogueira Leite, o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Paulo Macedo, o CEO da Startup Portugal, Dr. António Dias Martins, o Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Engenheiro Carlos Correia, e o Secretário-Geral do Fórum Oceano, Dr. Ruben Eiras. E acho que agora passamos todos a contagem decrescente. Em 4, 3, 2, 1... Obrigada.
O que nos une a todos nesta sala é a concretização da monetização do mar sustentável, elemento central da identidade portuguesa e europeia. Para nos lembrar desta circunstância, nada como um poema de uma das mais importantes poetisas portuguesas contemporâneas, Sofia de Melbrenner, que passo a recitar. De todos os cantos do mundo, amo com o amor mais forte e mais profundo, aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Simbolicamente, é esta vocação da plataforma Hub Azul Deal Room e do Fórum Oceano: unir pessoas, startups, pequenas, médias, grandes empresas, investidores, universidades, portos, marinha e finança, para a concretização de negócios sustentáveis, geradores de uma economia azul com impacto ambiental e social positivo. Isto vencendo as alterações climáticas com uma nova prosperidade económica e em cooperação global. Em nome do Fórum Oceano e do projeto Hub Azul Portugal, agradecemos a vossa presença e convidamos todos para um delicioso momento de seed tasting, com produtos sustentáveis do mar português, em que a tradição se une à inovação. Aprecio o seed tasting. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada.